Beleza, então, né? Bora continuar, vamos brincar, ver um método novo de ordenação, né? E vamos brincar aí de ordenar, vamos codar e ser feliz, porque é o que nos diverte. Vamos rir bastante dos nossos códigos e achar os erros malucos, né? Que a gente estava ordenando estranho também, fica bacana. Eu atualizei aqui o nosso ordena, que é ordena, né, com um array de primitivos. Lembrando que o resultado de um array de primitivos é um objeto do tipo array, né? Então, arrays, não importa se de tipo primitivo ou de tipo referência, gera sempre objeto, né? Então, o resultado, o produto final de um array é sempre um objeto. Então, a gente está manipulando aqui um objeto de dados primitivos, né? Então, é um objeto que tem dados primitivos do tipo double. Aqui eu só fiz algumas correções, né? Eu deixei similar ao que a gente tinha feito, implementei aqui, copiei o algoritmo do insertion sort, né? Só corrigindo aqui para a altura, que era isso, fiz lá os testes. Acredito eu que esteja ordenando. Se for o aleatório, vamos ver aqui, o aleatório, dados aleatórios. Vamos ver quantas trocas que ele faz, né? Aqui roda esse cara aqui. Ele fez 5 trocas, então tá certo, 5, né? Olha lá, 5 trocas o insertion sort. Então tá funcionando direitinho para os dados aleatórios. E aí ficou aqui só para a gente brincar. Vou deixar em primitivo, que é mais fácil da gente manipular os dados. E aí eu vou montar o algoritmo com vocês, desse novo sort aí que a gente vai fazer, esse novo método de ordenação. E aí depois a gente implementa ele com um array de objetos e a gente vai vendo como que funciona. Para tanto, né, vamos brincar aqui. Cadê o dia? Dia, dia, dia. Abrir dentro de estrutura. Esse novo sort. Vamos pegar aqui o nosso array, né? Aqui o nosso conjuntinho de dados, né? Tudo bonitinho. A gente tem lá os nossos arrays aqui funcionando. São esses caras que a gente estava brincando até a aula passar, até as aulas anteriores, né? Então a gente tem. Eles estão ordenados, deixa eu ver, vamos pegar aqui uma posição. Eu vou deixar eles conforme esse cara daqui, né? Tudo bagunçado e a gente vai ordenar a partir disso. Então, 7, 2. Então, esse cara daqui. Eu quero esse de baixo. Esse cara. Aqui no meio ficou 156. 156, 68 está aqui no final. É esse cara aqui. 191 está aqui. Então, esse aqui era o original, né? Que eu copiei lá o bagunçado. Joia. Então, ficou isso daqui. Perfeito. São os nossos dados, né? Então, vamos brincar aí com eles. Como que a gente vai trabalhar com essa nova técnica de ordenação, né? Essa nova forma de ordenar? Como vocês viram, a gente pode mexer e organizar os nossos dados de várias e várias formas, né? A gente aprendeu duas e a gente, né, pode planejar, pensar em outras ordenações mais simplórias aí ou diferentes, né? E tanto faz, a gente conseguindo ordenar é o que importa. A partir do momento que a gente conseguir ordenar, o que vai nos importar é como, né, a gente está, né, o quão rápido é ou quão lento é, quantas trocas que acontecem, e a gente poder analisar o algoritmo. Mas, inicialmente, a gente quer aprender a trocar os dados. Então, a gente vai começar a fazer o seguinte. A gente aprendeu o selection sort, vou usar a mãozinha novamente aqui para lembrar. O selection sort, ele olha todo mundo, descobre o menor, coloca na primeira posição do conjunto analisado. Tira ela da jogada porque ela já é a menor. Aí o outro conjunto que sobra, ele analisa tudo, descobre quem é o menor, coloca na primeira posição. Conjunto que sobra, analisa tudo,
menor na primeira posição. Conjunto que sobra, analisa, coloca na primeira posição, sobrou um, acabou. É o selection. Ele vai selecionando o menor e colocando em ordem. Aí vem outro algoritmo que a gente viu, que é o ordenação por inserção. Ordenação por inserção, ele não começa na primeira posição, mas ele começa na segunda. E ele compara com todos os anteriores. Então, esse cara ele compara com o anterior, se for, troca. Esse cara daqui compara com esse, e vai ver. Ou troca com esse, depois troca com esse. E assim por diante, né? Ele vai fazendo a comparação com todos os anteriores. Compara com todos os anteriores. Então, é isso daí o que acontece. A gente viu, então, que a gente pode ir para frente ou pode ir para trás e está tudo certo e a gente fica brincando e dá para fazer esse esquema. Agora, por exemplo, você poderia imaginar um algoritmo que fosse para frente. Vamos imaginar que eu vou comparar para frente esse cara com esse cara. Esse daqui que está selecionado com esse daqui. Esse que está selecionado com esse daqui. Esse que está selecionado com esse daqui. Só que quando chegar nesse último, ele não tem com quem comparar na frente. Então, eu vou fazer uma forma de comparação que vá varrer nessas posições. Ele não vai até a última, porque eu quero comparar agora com quem está na frente. E agora eu vou fazer da seguinte forma: vou fazer uma comparação verificando. Vou comparar esses dois daqui. Então, vou comparar esses dois nesse exato momento. Eu comparo esses dois. Se esse cara daqui ele for maior que esse daqui, eu troco. Então, 172 é maior que 163? É. Eu troco ele de lugar. E aí você fala assim, beleza, entendi. Ele vai fazer o que então? Ele vai pegar esse cara, trocou. Ele vai tentar chegar na posição. Se você imaginar isso daqui vertical, né? Você poderia imaginar que esse cara daqui, ele, se vamos supor que isso aqui seja uma, uma esfera fechada que tem ar e ela tem um peso. E aí você vai soltando ela dentro de um jarro, de uma vasilha grande com água. O mais pesado vai passar para baixo e o mais leve vai ficar em cima dele. Então, você está vendo isso daqui, né? Estou levantando aqui, você está vendo ele dessa forma. Então, seria esse cara daqui, ele é mais pesado, ele vem aqui para o fundo. Então, você imagina desse lado daqui sendo a boca do teu recipiente, né? E esse aqui é o fundo do teu recipiente com água. E isso daqui está mais pesado que esse, ele vai empurrar e vai trocar de lugar. E aí o mais leve fica em cima, o mais denso fica embaixo. Uma visão interessante, né? Então vamos imaginar dessa forma. Estou testando esses dois, esse cara é mais denso, mais pesado que o próximo, ele troca de lugar. Então, esse cara daqui é mais denso, ele vai trocar de lugar com esse daqui. E aí você fala assim, legal, ele trocou de lugar. Aí você fala, beleza, se ele for mais pesado, ele vai fazer isso daí. E ele vai continuar esse processo, ele vai manter esse processo de troca e ele vai fazer novamente. Já que eu analisei esse primeiro e troquei, agora esse cara daqui é a bola da vez para análise. Eu vou verificar com ele e vou trocar com o próximo. Então ele está sendo analisado, vou pegar com o da frente. Eu estava pegando o primeiro, comparando com o segundo. Troquei. Agora eu estou analisando o segundo elemento com o terceiro elemento. 172 é mais pesado que 156, então mais denso. Então ele está indo mais profundo. Então ele vai trocar esses dois de lugar. Então a gente troca esse cara com esse daqui. Trocado os dois de lugar. Aí ele chega nesse ponto e faz o seguinte: ele vai olhar esse cara e vai falar: tem alguma coisa aqui estranha. Esse cara daqui com esse daqui não dá para trocar, porque eu tenho um mais pesado, né? Eu não consigo fazer a troca. Aí você fala: eu não consigo fazer essa troca. Beleza. Ele vai chegar agora nesse daqui e vai verificar se tem um outro mais leve que ele. Tem. Ele vai trocar esses dois daqui de posição. Então ele vai inverter esses dois. Então, ele vai pegar esse cara e vai colocar o outro no lugar. Ou movimentação do mouse que me quebra, né?
ele vai colocar esses dois trocados assim, bonitinho. Então, ele consegue ordenar esses dois caras dessa forma. Ficou em ordem? Não, não ficou em ordem. Mas uma coisa eu tenho certeza: o mais pesado foi para o final do array, o mais denso foi para o final do array. Aí, na próxima vez que eu executar, eu vou testar isso daqui novamente. Só que vou executar esse cara mais uma vez, né? Vou fazer esse teste mais uma vez. E eu vou repetindo isso várias e várias e várias e várias vezes. E cada vez que eu executar, ele vai jogando o mais denso para o final. E o mais leve vai ficando para cima. Então você tem aí um esquema de uma bolha. As bolhas mais leves elas vão subindo, as bolhas mais pesadas vão descendo. Então, ele vai fazendo essa troca. Então, a gente vai seguir exatamente essa ideia de uma bolha dentro de um recipiente com água, né? Alguma coisa mais densa vai para o fundo, a menos densa ou mais leve, ela vai flutuar, vai mais para a ponta do recipiente com líquido. Então, vamos implementar esse cara. Vamos criar, então, um novo método de ordenação. Então, aqui vamos ter static, void. Vou seguir muito o padrão, né? Novo método de ordenação. A gente aqui está ordenando arrays de doubles, né? Então, só para ter aqui um array de double, abre e fecha, chamado de alturas, são as alturas que a gente tem lá nos nossos objetos. A gente vai seguir a mesma ideia, tem um início, né, e um término. Então, belezinha, a gente tem aqui um início e um término, mesmo esquema que a gente fez para o insertion, mesmo esquema que a gente fez para o selection. Então, os dois algoritmos, o de inserção e de seleção, e esse novo que a gente está criando, ele vai seguir o mesmo padrão, né? Vamos manter isso daí. Como que a gente vai fazer, então? O primeiro passo que eu comentei com vocês é que a gente vai varrer o nosso array, sempre comparando a posição atual com quem está na frente, posição atual com quem está na frente, posição atual com quem está na frente, posição atual com quem está na frente. Então, eu não posso chegar no final do array. Porque se eu chegar no último elemento do array, eu vou tentar comparar com alguém que está fora do meu limite, ó. Passou do meu limite. Então, aqui estou tentando posicionar lá fora do meu limite do array. E isso daí é a dor de cabeça que a gente sempre tem. Então, a gente não pode chegar na última posição, a gente tem que chegar na penúltima posição. Então, beleza, a gente vai fazer isso. Vamos fazer um for, e esse for vai seguir essa técnica. Vou chamar como comumente eu tô chamando nas aulas, né? Ao invés de utilizar variáveis I, J, K, L, M, né? Variáveis simples, eu estou falando posição atual, para ficar um pouco mais fluido, né, no ouvido quando a gente lê. Ela vai começar no início, então, se eu quiser ordenar do início do array até o término, ele vai do início. A gente vai fazer um teste aonde essa posição atual ela tem que ser menor que o término, e depois a gente vai incrementar ela de 1 em 1. Aí você fala assim, perfeito, funcionou. Não, tá errado. Porque se lembra, eu falei, olha, esse algoritmo ele não pode chegar na última posição. Então ele não pode ir até o menor que o término, né? Ele tem que ir até o término menos 1. Ele tem que ir até esse cara daqui. Então a gente tem que subtrair 1 aqui do final. Então subtraio 1 do final. Agora sim. Então, se eu tenho um array com 5 elementos, eu vou da posição 0 até a posição 4. Não vou até a posição 0 até a posição 3. Eu não vou até a posição 4, né? Então, 5 elementos de 0 a 4 seria ele todo. Mas eu não posso chegar no final dele. Eu tenho que chegar um anterior ao final. Então, a gente faz menos 1. Muito similar, muito parecido com o que a gente andou fazendo com o insertion sort, né? Só que o insertion sort, ele vai uma posição depois. A gente está indo até uma posição antes do fim. Uma posição depois do início, no insertion, uma posição antes do fim, nesse algoritmo daqui.
Perfeito, a gente já conseguiu fazer isso daí. Deixa eu só tirar esses espaços aqui, que deixar, né, mais bonitinho. Agora, o que acontece? Eu tenho que fazer com que ele vá da posição que ele está, então, do zero, até o término, mas eu não posso ir até o término toda vez, né? Então, eu vou fazer de novo um laço aqui, e ele vai até o término. Vamos tentar até o término de uma vez, e a gente vai ver que não vai dar certo, né? Não posso já usar atual, vamos chamar de posição. Vai começar no início, e a posição tem que ser menor que o término. Tá bom. Posição mais. Beleza. A gente está fazendo aí dois laços, porque a gente vai precisar iterar e a gente, na verdade, fez dois laços em tudo, né? A gente viu que tem um for e um while aqui. Sim. Aí você fala, não lembro no selection sort. No selection sort a gente tem um for e aqui dentro do busca menor, olha lá o busca menor, a gente tem um outro for. Então a gente tem dois laços dentro de cada um desses métodos de ordenação. Diga, Luquinha. Professor, eu estou um pouco confuso aqui. No caso, eu não sei se daria certo, mas poderíamos colocar ali no segundo for desse novo sort posição igual à atual? Daria Posição certo? igual à atual. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Porque eu tô usando densidade maior, né? Eu falei densidade maior. Se a densidade é maior, ele vai para o final. Então, quem tem que mexer não é o início, mas é o término. Então, eu tenho que tirar do término. Então, o término eu tenho que tirar o atual e não fazer o início começar na atual. Só por conta disso. Ou fazer invertido, né? É porque a gente está fazendo mais denso, vai para o fundo. E não mais leve, vem para frente, entendeu? Entendi. A gente está fazendo ele descer e não ele subir. É isso daí. Se a gente fizer ele subir, faz todo sentido. Perfeito. O que você falou faz sentido. Nesse caso daqui, a gente tem que fazer ele tirar o término, né? A posição atual. Então, quando ele fez aqui, ele fez esse processo, ele jogou esse cara daqui, que é o mais denso, para o final, né? Então, ele jogou o mais denso para o final. Quando ele executar uma segunda vez, ele vai começar a testar isso aqui de novo. Então, vamos executar a segunda vez, a segunda linha de teste, né? Então, ele vai testar isso daqui, vai testar esses dois. Começou na posição 0, né? Na primeira posição. Esse cara daqui é mais pesado que esse? Se é, por gravidade, né? Dentro de um fluido, ele vem para baixo e o outro vai para cima. Ele vai fazer isso daí. Então, a gente vai trocar esses dois aqui de posição. Então, esse cara vai vir para cá e esse carinha daqui vai vir para esse lado. Então, beleza, a gente vai ter isso daqui. Agora, eu vou testar esses dois. Esse cara é mais denso que esse? Não é. Então, a gente não vai fazer nenhuma troca. Ele vai continuar em cima. Mas ele vai testar agora esses dois, né? Ele testou esses dois daqui, inicialmente, não fez a troca, agora a gente vai testar esses dois. 172 é mais pesado, né? Então, se é mais pesado, ele por gravidade vai para baixo e o outro vai para cima. Então, a gente vai ter aqui que esse cara vai passar para cá. E esse daqui vai passar para cá. Só que você olhou assim e falou: beleza, tá ordenado. Eu não preciso mexer nesse último final aqui. Então eu estou tirando ele da jogada. Eu não vou até ele. Então eu vou tirar a posição atual dele. Então, se está começando na 0, eu tiro aqui. Se está começando na 1, eu tiro aqui. Está tirando na 2, eu tiro daqui. Eu sempre vou tirando para que ele vá ficando menorzinho. Então eu estou regredindo aqui. Ele está com o início marcado, travado, e eu estou tirando do final, estou voltando. E aí ele vai ficando mais pesado para o fundo e o mais leve para frente. E aí ele vai executar esses testes mais vezes, e aí não vai ter mais problema. Ele vai testar esses dois, não vai trocar, vai testar esses dois, não vai trocar. Aí depois ele vai testar esses dois, não vai trocar mais.
vai testar esses dois, não troca, vai testar esses dois, não troca, vai testar esses dois, não troca, e aí depois acabou com isso aqui. E ele finaliza aí os testes. Mas ele vai passar por tudo isso daí, né? Então a gente vai fazer essa jogada. O que eu vou fazer é copiar esse cara daqui de cima. Então ele vai até -1. Beleza. -1. Só que isso daqui só está me garantindo jogar o mais denso para baixo. Mas não é certeza que isso aí só na primeira execução, né? Eu tenho que mudar o meu início, eu tenho que fazer com que meu início ande. Então, eu tenho que tirar também desse cara daqui a minha posição atual. Aí, eu tiro a posição atual. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom para caber tudo aqui. Vou fazer essa brincadeira aqui. Agora, vamos fazer os testes, né? A gente estava testando se o mais pesado se o primeiro é mais pesado que o segundo, né? Se o atual é mais pesado que o que está na frente dele. Se for, troca. Então a gente vai fazer um teste. Vamos fazer esse teste. Então vamos fazer o teste aqui. E o que eu vou testar? Eu vou testar se a minha altura, né? Alturas na posição, se ela é maior que alturas na posição que está na frente, né? Na posição que está na frente, na posição +1. Então é isso que a gente testou. Sempre ele testa esse cara com quem está na frente, esse cara com quem está na frente. E é essa a jogada. Se for, a gente vai fazer o quê? Troca. Então a gente vai trocar esses dois aqui. Então a gente vai fazer essas trocas daqui. Eu vou trocar alturas. Aí o nosso troca é sempre de para, né? Posição com posição +1. Vou trocar os dois de lugar. Então, é a posição que eu tô com a próxima posição, né? Vou trocar eles de local. Ou, não sei se esse nome tá legal. Eu tô pensando, talvez mude ainda, mas vamos ver se isso daí funciona, né? Se ele fizer essas trocas aqui e der tudo certo, eu tô felizão. Então, vamos pegar esse carinha daqui e vamos colocar aqui também. Então, vai ter... Opa! Mesmo esquema, né? A gente vai ter lá mesmo esqueminha. Então, a gente fez o selection, esse novo método de ordenação. Os dados são esses daqui, são os bagunçados. E vamos ver o que acontece, né? Compilou. Esse cara aqui não teve erro. Rodou. Vamos maximizar esse aqui. Esse cara aqui só está com dado primitivo, né? Então, vamos ver aqui, olha. Esse daqui é o meu array original. 172, 163, 156, 191, 168. Ele vai fazer o primeiro teste, ele vai trocar, testar essas duas posições, vai testar a posição 0 com a posição 1. E aí ele vai ver que 172 e 161, vou até fazer uma diferença aqui, só para a gente ver. Eu queria imprimir o teste, né? Aqui são as trocas e eu quero os testes. Então, vou imprimir o teste aqui. Só para a gente ver os testes, né? Para ver o que ele está testando, né? Então, testando. Aí ele vai testar uma posição, que é a posição atual, aonde... Ai, eu vou falar, viu? Esse microfone é muito bom para o fone tinha que ser aquele para abafar, legal, ficaria da hora aqui. Ai, posição +1. Aqui, ó. Né? Vai fazer a comparação de uma com a outra. Vamos ver se vai ficar boa essa impressão daqui, só para dar uma olhada melhor. Porque aqui a gente vai ver todos os testes que estão ocorrendo, né? Ficou bastante coisa. Vamos ver lá quanta coisa que saiu. Começa lá, testando posição 0 com a posição 1. Ele está fazendo esse teste daqui, né? Verificando se isso daqui é maior. Então, vou colocar aqui... ele está fazendo esse teste, né? Verificando se um é maior que o outro.
rodou, aumentou. Agora vamos ver lá. Começaram lá com os nossos dados originais. Ele vai testar a posição 0 com a posição 1. Pegou a posição 0 e comparou com quem está na frente dela, que é essa daqui. Posição 0 com quem está na frente. Ele testou isso aqui. Sim, ele testou e verificou. 172 é maior que 163. Isso é verdade. Se é verdade, o que acontece? Ele vai fazer a troca desses dois daqui. Quando ele trocar esses dois de lugar, eu vou ficar aqui com 163 e 172 e o resto continua igual. Agora, ele vai testar a posição 1 com a posição 2. É isso que ele está testando aqui. Ele está testando essa posição com a próxima. Beleza? Joia. Então, ele vai verificar. 172 é maior que 156? É. Então, ele vai fazer a troca desses dois. Trocou esses dois. Então, esses dois aqui foram trocados. Ficou 163, 156, 172. Trocou. Agora, ele vai testar 172 e 191. 172 é maior que 191? Não, não é. Já que não é, ele não fez nada, ele não troca. Mas ele vai andar. Agora, ele vai testar 191 com 168, que é o teste aqui, o próximo. 191 é maior que 168. Sim, é maior. Então, ele troca. Então, ele vai fazer a troca do 191 com 68. E aí, a gente ficou 163, 156, 172, 168, 191. O 191, ele está lá no final. Ele está lá embaixo. Se você pegar esse cara e virar, ele está aqui embaixo. Está bem na parte de baixo. É o mais pesado. Ele desceu. Então, eu não preciso mais me preocupar, porque esse cara é o mais pesado. O mais pesado, o maior, foi lá para o final do nosso conjunto. Ficou aqui no final. Agora, quando a gente for fazer o teste, a gente vai testar. Novamente, agora a gente vai pegar isso aqui e começar os testes. Porém, eu vou testar isso daqui. Né? Eu vou testar até essa posição. Não vou mais incluir esse cara aqui, porque ele é o mais denso. Então, ele vai fazer o teste aqui, ó. 163 com 156. Vai testar esses dois. Testou. Beleza. É isso daqui, esses dois testados. 163 é maior? É. Então, você precisa trocar. Sim, então vamos trocar. Fez a troca. Aí ele trocou, ficou 156, 163. E o resto continuou como ele estava. Aqui, você olhando, ele já está quase ordenado, né? Mas ele ainda precisa fazer muitos testes. Ele vai testar esses dois agora. Aí ele vai testar 163 com quem está na frente dele, que é 172. Ele testou esses dois carinhas. Fez o teste. 163 é maior que 172? Não, não é. Então não faz nada. Deixa quieto. Aí você vai testar agora, né? 172, ele testou, tinha testado esses dois, agora vai testar esses dois. 172 com 68. 172 é maior. Então, se 172 é maior, ele precisa trocar de lado. Então, a gente vai fazer a troca desses dois. Agora ficou 156, 163, 168, 172, 191. Aí eu falo para você, olha que legal. Nesse ponto, os nossos dados já ficaram organizados. Mas não é porque ficou organizado que parou de fazer teste. Ele ainda vai fazer um monte de comparações, né? Então vamos ver o que ele vai comparar agora. Ele vai comparar 156, se é maior que 163, né? Ele vai comparar esses dois. É maior? Não, não é maior, não faz nada. Tá bom. Mas ele vai comparar esses dois agora, 163 com 68. Sim, ele vai comparar esses dois. 163 é maior? Não, não é. Então ele não faz nada. Aí ele vai comparar agora esses dois, né? 156 com 163 novamente. Vai fazer essa comparação novamente. É maior? Não é. Então tá aqui com os seus dados ordenados. Você tem que ver que eu vou imprimir uma linha, só um ponto ali, só para a gente ver quando ele passa no laço, para vocês verem o que está acontecendo, né? Então, quando ele executar essa troca, isso aqui, ele vai fazer contagem até -1, né? Então, eu vou só imprimir aqui, ó, um ponto, 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 ponto. Só isso aí, só uns pontinhos para você poder visualizar que ele fez essas trocas, né? Então, rodando, executando. Vou maximizar esse cara daqui. Legal, olha só. Ele fez aqui uma brincadeira, tudo isso daqui, ele organizou esse último cara. Esse cara é o mais pesado.
Então, nesse momento, esse cara daqui, esse daqui, é o mais pesado, é até onde ele está enxergando, até onde ele está fazendo. Então, agora você tem que ter em mente que desses pontinhos em diante, ele não vai mais testar até esse cara. Ele não chega mais até ele. Ele vai chegar só até esses dados aqui. Então, ele não vai chegar mais no final. E aí ele vai fazer essa brincadeira. Quando ele chegou nesse próximo pontinho, o segundo, ele tem certeza que esses dois daqui são, né, organizados. Ele não mexe mais nesses dois. Depois, quando ele chegar no próximo pontinho, ele vai saber que esses daqui já estão organizados, que é esse pontinho daqui. Quando ele chegar no próximo pontinho, ele vai saber que esses daqui estão organizados. Por consequência, o primeiro já está na posição certa. Então, ele não precisa mais mexer. E aí, ele vai ter aqui a posição. No total, ele fez 5 trocas de posição. É um algoritmo interessante, é muito comum esse daqui. Esse algoritmo, como eu falei, se você imaginar que isso é um tubo, né, um tubo preenchido com água, e são pesos diferentes que boiam, né? E aí, quando você coloca um sobre o outro, ele troca de lado, né? Quem é mais denso vai para baixo, quem é mais leve fica em cima. Esse daí é o algoritmo chamado de ordenação por bolha, ou o bubble sort, né? O ordenação por bolha. Ele é um algoritmo clássico, né? Tem várias formas de implementação dele. Eu gosto muito de jogar para o final mais denso, né? Eu faço isso daí comumente. Gosto dessa brincadeira. Então, esse algoritmo é o bubble sort. Ele funciona nesse esquema, né? De o mais denso, mais pesado, vai sendo puxado para o final. O mais leve vai sendo empurrado para cima. E a gente pode ver literalmente que é isso que está acontecendo. Você vai vendo aqui que os dados vão sendo empurrados para cima, né? O mais, se eu tirar todo esse testando, trocando e os ponto, né? Você vai ver isso daqui. Tirando esses caras daqui, né? Isso aqui, só para lembrar, é um log para a gente poder ver. Vou tirar esses caras, né, de comparação. Vou deixar só para a gente poder enxergar. Deixa eu ver. Troca também, vou tirar. Vou deixar só esse imprime daqui para que a gente possa ver. Esse cara também faz parte do log, ele não precisa, né? Porque o objetivo é ver o resultado final e a gente quer ver o processo, né? Então, rodando, se você olhar, olha só o que acontece. Os dados originais, né? Estão aqui. Conforme ele vai passando, ele vai jogando esse cara daqui, ó. Ele vai jogando quem é mais denso para baixo, aí chega aqui e vai para baixo. Olha lá, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. Quando você vê, ele chegou aqui. Então, o mais pesado chegou. E aí depois ele vai executando para cá. Ele vai jogando os mais pesados. Ele vai trocando de lugar, jogando quem é mais pesado para o final. É essa a brincadeira do Bubble, né? Ele vai fazendo o que é mais leve subir e o que é mais pesado descer. Então, esse algoritmo é um algoritmo classicão, né? É o algoritmo que eu acho que é mais utilizado aí nas brincadeiras de ordenação, é o mais rapidinho de ser feito. E aí eu vou contar uma historinha, né? A gente vai fazer uma implementação dele, mas eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Imagina que você agora tá na SpaceX, né? Você foi contratado pelo Elon Musk e você agora vai projetar o sistema de pouso do ônibus espacial dele na Lua. E você está fazendo o esquema porque a galera quer caminhar na Lua, né? Já está fazendo aí viagens espaciais, na verdade agora são caminhadas na superfície da Lua. A galera está na Lua. É isso aí. E aí você foi contratado para fazer esse algoritmo de análise, né, para verificar os dados e fazer a nave pousar lá na Lua. Vamos imaginar o seguinte: você tem várias informações e você tem uma janela de 1 minuto para poder tomar a decisão de corrigir ou não a entrada, né, da órbita da Lua, né, o pouso, para que a nave não bata ou não caia ou
não exploda, ou qualquer coisa do tipo. Você tem 1 minuto para fazer isso daí. Aí você pega e roda esse algoritmo, você fala, nossa, esse algoritmo é legal, bacana, ele faz trocas rápidas, né? Se você utilizar ele para fazer realmente trocas com 5, você vai ver que ele tanto faz, né? Tanto o insertion sort, como o selection sort, como o bubble sort, eles são algoritmos não muito performáticos, eles não são muito bons. Se você usar eles para calcular e ordenar, por exemplo, né, os pontos para aterrissagem da nave, com certeza você vai matar essas pessoas. Eu garanto para vocês. Isso daí eu não estou de zoeira, eu garanto para vocês. Esses algoritmos, eles não são performáticos. Eles são legais para quando você precisa ordenar lá, sei lá, 10 elementos, pô, rapidinho, facinho, implementar 2 palitos, você ordena, né? Quando se pede para fazer um método de ordenação, eu concordo, esses aqui são os mais esquematizados para se fazer, mais fáceis para se fazer. E se você utilizar eles, né, e você tiver um grande volume de dados, com certeza eles não vão conseguir calcular a tempo a trajetória e a sua nave vai se espatifar lá na Lua e você vai acabar matando todo mundo que foi. Então, quando eu estou fazendo essa analogia, essa brincadeira, mas faz muito sentido. O seu algoritmo ele tem que ser bom o suficiente para ser executado num tempo cabível. Então, se o seu tempo de resposta é 1 minuto e teu algoritmo demora mais de 1 minuto para calcular, tem algum problema. Não vai dar certo. Eu vejo muito isso daí quando a gente trabalha, por exemplo, com inteligência artificial e a gente roda algoritmos de reconhecimento de imagem. Cara, reconhecimento de imagem numa foto, numa imagem estática, da hora. Pá, reconheça os objetos da imagem. Facinho. Ele roda e mostra para você, olha, consegui identificar nesse ponto aqui, tem uma cadeira, aqui tem outra, aqui tem um monitor, aqui tem outra cadeira. Consegui identificar algumas coisas. Ele marca lá e tá beleza, funciona muito bem. Agora, quando você coloca um vídeo que tem aí, sei lá, 30 quadros por minuto, 30 quadros por segundo, perdão, frames por segundo, né? 30 frames por segundo, o FPS, né? Você vai ter que fazer esse algoritmo de reconhecimento de imagem ser executado em 1 segundo 30 vezes. Então ele tem que ser capaz de rodar 30 vezes em apenas 1 segundo. Se ele demorar, né, 1 segundo para rodar, ele vai demorar 30 segundos para executar um frame, né? Um segundo de vídeo, né? Ele vai demorar para cada segundo de vídeo 30 segundos. Isso aí não dá, não é cabível. E aí o teu algoritmo trava. Ele vai fazer com que tua máquina fique lenta, não vai performar, porque ele vai ficar tentando executar, ele vai, né, colocando na pilha de execução várias coisas. Então, quando a gente lida com algoritmos, a gente quer saber o tempo de execução, a gente tem que saber se ele é bom o suficiente. Se você perguntar para mim, você usaria o Bubble Sort? Eu falo, com certeza eu usaria. Dependendo do que eu vou ordenar. Sei lá, estou lá mexendo com alguns poucos dados, mas eu queria mostrar isso aqui ordenado. Posso fazer uma ordenação? Posso. Posso pegar lá e ordenar rapidamente isso daqui. Principalmente, né, quando a gente quer ordenar objetos, né? Quero ordenar meus objetos. Pô, faço rapidinho um bubble sort, um selection sort, um insertion sort. São facinhos de fazer e rapidinhos de serem implementados. Legal, verdade. Porém, todavia, entretanto, eu tenho que saber se o tempo de execução é válido. Aí, quando você vê alguma coisa que pede ordenação em uma maratona de programação e você não entende porque teu algoritmo está ficando, né, demorando muito tempo, é isso, porque quando alguém passa lá com 5 dados para você, ele não vai testar com 5, ele vai testar com 5.000 para verificar se dá timeout. Então, se você fez um algoritmo de ordenação sem vergonhinha, né, simplório, que nem esses daqui que a gente aprendeu, são simples, mas são importantes para introduzir o processo de ordenação, né? Você vai ver que você vai ter sempre timeout. Você não está entendendo por que está dando timeout de execução. Você acha, deve ter entrado em um laço infinito. Não, não entrou em laço infinito. O que aconteceu é que você implementou um algoritmo que
muito provavelmente tem uma base de teste muito grande, o tempo de execução excede o quanto foi previsto para ser rodado ali. Então, né, dá para sacar que você vai precisar de um algoritmo melhor. Então, essa daí é uma verdade que acontece. Maratona de programação, isso daí é muito comum. Então, quando o cara fala assim, te dou aqui um conjunto de dados de 5, aí precisa mostrar organizado, ordenado. Aí você faz um bubble sort da vida lá, aí você fica felizão porque ordenou. E aí você recebe, na hora que você submete, um problema de timeout, porque colocaram um conjunto de dados extremamente maior e mandou ordenar e ficou muito tempo. Teu algoritmo não está performático. Ele vai funcionar? Vai, mas não dentro do tempo que é devido. Você pode utilizar ele? Pode, mas você tem que utilizar ele sabendo que ele é cabível dentro do tempo que você espera a execução dele. Se você não conseguir executar ele dentro do tempo esperado, não utilize ele. Simples desse jeito. Não é uma mágica descobrir se você deve utilizar ou não. Você lembra da historinha que eu estava contando lá no intervalo? Quando a gente falou, se eu executar uma consulta num banco de dados e essa consulta demorar muito tempo, muito provavelmente eu tenho que rever se não está faltando um índice. Por quê? Porque quando eu executo uma consulta, eu espero que seja executado em milissegundos, né? Então, se for muito, um conjunto de dados muito grande, talvez um segundo, né? Um segundo ainda acho, dependendo. As minhas bases de dados, quando eu trabalho com bases muito grandes, né? De 10 GB para cima, tem vezes que tem consulta que demora alguns segundos, né? Mas você vai refinando, ordenando, criando índice, não sei o que, e essas consultas começam a ficar mais performáticas, né? Melhores de serem executadas mais rapidinhas. E aí é onde você começa a entender a importância de analisar e estudar e entender os algoritmos que você está utilizando. Vamos dar sequência nesse cara daqui. A gente fez ele ordenar um array de tipos primitivos, mas eu gostaria também de tentar ordenar os nossos objetos usando esse algoritmo de ordenação. Então, só vou trocar o nome dele aqui, né? Colocar o nome que ele realmente tem. Ele não é novo sort, ele é o bubble sort. Ele é o Bubble Sort. Então, o Bubble Sort é um algoritmo bem bacana, ele é bem simplório mesmo. Vai passando o que é mais pesado para o final. Só que ele tem essa característica de ser, né, repetitivo, 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 repetitivo. Vamos testar, antes de fazer o outro, com um crescente, né? Então, esse cara aqui, nesse conjunto de dados, né, só para a gente relembrar, compilando, executando, olha lá, ele fez 5 trocas, né? Vou colocar aqui, então, 5 trocas. Vamos ver agora, se tiver tudo ordenado, se ele faz alguma troca, né? Então, se tiver tudo ordenado, vamos ver aqui o que acontece. Compilou, rodou, você viu que ele não faz troca nenhuma. Perfeito, não faz nenhuma troca. 0 trocas. E agora, vamos ver se ele tiver totalmente invertido, né? O que acontece se ele tiver totalmente invertido? Vamos ver aí o que vai rodar, né? Compilou, rodou, olha lá, ele fez 10 trocas, né? Ele fez bastante trocas aqui. 10 trocas. Então, você tem lá a quantidade de trocas que esse algoritmo daqui executou. A gente viu, então, que, né, esse cara daqui, ele também não é lá as mil maravilhas quando a gente tem os dados totalmente invertidos. Isso daí é um problema considerável. Então, quando a gente tem os dados bagunçados, ele deve ficar ali no meio termo. Quando ele está invertido totalmente, ele vai fazer todas as trocas que ele precisar. Então, se eu estou fazendo de 1 até 4, depois eu estou fazendo de 0 até 3, né? De 0 até 3, depois de 0 até 2, depois de 0 até 1. Aí, se eu pegar todas essas trocas aí, foi a maior quantidade de trocas possíveis que eu poderia ter feito. Se você somar tudo isso daí, vai ser uma troca mais 2 trocas, mais 3, mais 4. Então, 1, mais 2, mais 3, mais 4. Na verdade, é 4, mais 3, mais 2, mais 1, né? É o contrário, né? Ele vai fazer 4 trocas, 3 trocas, 2 trocas, 1 troca. E aí, se você somar tudo isso aí, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10.
o total de 10 trocas, que é isso aí que a gente está vendo ali, 10 trocas quando está tudo organizado de forma invertida, né? Por quê? Esse cara daqui vai fazer 1, 2, 3, 4 trocas. Aí depois, você vai pegar esse daqui e vai fazer 1, 2, 3 trocas. Esse daqui vai fazer 1, 2 trocas. E esse aqui, ele vai fazer uma troca só no final. E então você soma tudo isso daí, dá um total de 10 trocas que são realizadas, né? Fica aí bacaninha para a gente verificar. Eu vou tirar aqui os comentários para que vocês possam ver, né, estudar, entender aí o que está acontecendo, né, fazer esse verbose em tela, né, verificar, e tirar o comentário aqui também. Só vou deixar isso sem para que vocês possam, na hora de executar, ver isso daí acontecendo. Vai ficar uma saída grande, mas é assim, testa. Bota isso daí no papel, verifica o que está acontecendo nas trocas, né? É necessário fazer na mão. Vamos agora, né, para a nossa implementação com um objeto do tipo pessoa, né? A gente já tinha criado lá algumas pessoas e a gente quer brincar com essas pessoas daqui. Então a gente já tem o nosso insertion sort e a gente precisa fazer agora o nosso bubble sort. Então vamos fazer lá, eu já tenho insertion, já tenho selection, tudo bonitinho. Vamos fazer aqui o bubble, né? Já sabemos que é bubble, então static void bubble sort. E aí, legal, ó, a gente já vai começar a nossa brincadeira. Então, a gente está utilizando aqui pessoa, nosso array, que a gente tem chamado de voluntários, né? Segundo algumas pessoas da sala, né? Tem uns nomes diferentes, né? Não vou deixar nunca de lembrar isso, né? Fizeram esses nomes, né? São voluntários forçados, né? Mas a gente vai chamar aqui de voluntários, numa boa. Então, nossos voluntários, do início até o término, tá lá. Agora, aí já se manifestou. Podia ter passado numa boa, mas o cara vai lá e se manifesta. Muito bom, muito bom. Adorei. Muito legal. Vamos lá fazer a nossa brincadeira, vamos implementar esse cara. O que eu tinha falado para vocês é, esse algoritmo, ele vai da primeira posição até o final menos 1. Então, int, posição atual, começando no início, vai até a posição atual, menor que o término, menos 1. E aí a gente vai pegar o atual e incrementar. Beleza. Só que a gente precisa fazer mais um laço, né? Que é o laço que vai do início até o término, mas não vou chegar até o final, vou sempre decontando, porque cada execução eu garanto que o mais pesado foi para o final. Então vamos lá. Um for, a gente vai fazer um laço aqui. E a gente vai colocar aqui int posição, começando no início, posição indo até o término menos 1. Só que além de ir até o término menos 1, eu vou tirar também essa quantidade. Se eu estou na 0, ele vai executar até o final, a primeira vez. Mas na segunda execução, ele vai decontar 1, porque eu já sei que a última posição já está ordenada. Então, vou subtrair aqui o atual, né? E agora, posição mais. Então, só tirar um pouquinho o zoom para caber tudo, né? Aí, feito isso, agora o que eu faço? Vou testar. If a gente quer testar se os nossos voluntários na posição atual, né, nessa posição que a gente está, se é maior que voluntários na posição da frente, né, na posição posterior. Posição mais 1. Só que eu não consigo comparar o objeto dessa forma. Eu tenho que ter alguma coisa para comparar. Ponto, get, altura. E aqui também, ponto, get, altura. Beleza, a gente está comparando se a altura de quem está aqui é maior do que a altura de quem está na minha frente. Então, estou comparando minha altura com quem está na minha frente.
essa comparação. Se isso daqui for verdade, se a minha altura for maior do que a altura de quem estiver na minha frente, troca. Vou trocar em voluntários, voluntários da posição que eu tô com a posição que está na minha frente. Aí, ó, beleza. Se isso daqui for verdade, a gente conseguiu ordenar. Então, vamos compilar para ver se eu não digitei nada errado. Compilou. Ó, sei digitar nada errado dessa vez. Vamos testar esse método de ordenação chamado Bubble Sort. Então, vamos verificar aqui o que acontece, né? Então, vou colocar aqui o Bubble. Esse cara daqui vai ser comentado. Tá lá. A gente vai chamar o Bubble Sort agora, né? Vamos pegar os dados aleatórios, né? Vou pegar aqui os aleatórios. Então, vamos começar com eles. Todo bagunçado. Vamos verificar se ele faz essa ordenação. Compilou, belezinha. Rodou. E olha lá, vamos ver essa ordenação. Tá lá, ó. Que bacana. Ele começou a comparar nossos dados aqui originais, né? Aí ele comparou posição 0 com posição 1. Ou seja, ele está verificando se essa altura é maior que essa altura. É. Então, se é, ele vai trocar. Então, ficou aqui, ó. O Gilberto foi para frente do Horácio. Trocaram de posição. Agora, eu vou fazer o teste com quem? Com a Lídia, não, com o Horácio e a Lídia. A Lídia, ela tem 1,56, ela é mais baixa que o Horácio. Então, eu vou ter que trocar os dois de posição. Troca os dois de posição. Aí ficou lá, o Horácio foi para a terceira posição. Vamos comparar agora o Horácio com a Marisa. Esses dois agora não podem ser trocados, porque o Horácio ele é mais baixo que a Marisa. Então, beleza, a gente não mexe. Mas a gente vai verificar se a Marisa ela é mais alta que a Carla. Então, beleza, sim, a Marisa é autona, ela vai precisar trocar de posição. A gente trocou as duas de posição. A Marisa, ela já está organizada, já está ordenada, ela já está na posição correta. Então, ela é a pessoa mais alta, ela foi para o final da fila. Agora a gente volta. Então, quando eu voltar, eu não quero mais testar com ela, porque eu tenho certeza que ela é a pessoa mais alta. Eu vou testar somente com esses caras daqui. Então, somente com esses 4 que a gente vai manipular. Então, vamos novamente. Vai começar o teste. Vai testar se o Gilberto, se ele é mais alto que a Lídia. Ele é mais alto que a Lídia. Então, troca. Então, eles trocaram de posição. Agora, vou analisar se o Gilberto, se ele é mais alto que o Horácio. Não, ele não é mais alto que o Horácio. Então, não troca de lugar. Mas, agora a gente vai testar se o Horácio é mais alto que a Carla. Sim, o Horácio, ele é mais alto que a Carla. A gente tem que trocar esses dois de posição. Trocou os dois de posição aqui, bonitinho. Já vimos, né? Visualmente a gente sabe que está ordenado, mas o algoritmo não sabe. Então a gente precisa ainda continuar os nossos testes. Ele vai rodar todos os testes de comparação até perceber que não precisou fazer mais nenhuma troca. Feito isso daí, a gente tem lá a Lídia, o Gilberto, a Carla Horácio e a Marisa, da menor altura para maior altura. A gente conseguiu colocar esses caras aqui de forma ordenada. Ó, bacaninha. Nosso algoritmo de ordenação por bolha rapidamente foi implementado. A gente fez aqui a implementação. Sempre o mais pesado vai para frente. Existem outras implementações, né, no algoritmo de bolha. O que você faz é trazer o mais leve para cima. Então, você pode fazer a implementação de trazer o mais leve para frente. Então, é uma proposta de atividade para vocês estudarem. Trazer o mais leve para cima, não levar o mais pesado para o final. Traga o mais leve para cima usando o Bubble Sort. O que você vai precisar pensar e verificar para essas trocas, né? Você vai ter que trabalhar sempre no início e no término, mas você vai ter que verificar o início da posição que você está analisando com o término da posição que você está analisando. São esses dois aqui que você vai trabalhar. Você mexendo nesses aqui, com certeza vai dar certo os seus testes.
Fico aí à disposição para que vocês possam fazer os testes. Estou aqui aguardando qualquer dúvida, qualquer problema de implementação. E aí eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida na hora de fazer essa implementação diferente do Bubble Sort. A gente fez mais denso para baixo. Agora eu quero o mais leve, menos denso, né? O mais leve vai subir. Então é essa a ideia. Beleza? Experimenta fazer o teste aí, eu vou ficar aqui aguardando as implementações. Estou curioso para ver.